Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao Sala Musical na TV. Nessa temporada que eu e você, nós juntinhos vamos receber muita gente legal aqui. Muitos amigos que vão dividir as suas histórias, depoimento, vai ter música. E eu tenho certeza que você aí na sua casa vai ser grandemente edificado. E como eu falei para você, essa primeira temporada nós estamos trazendo amigos aqui que está dividindo um pouquinho da sua história para abençoar a sua vida. E muito obrigado por você abrir aí a sua casa para receber a gente com essa palavra, com louvor que nós vamos transmitir para você. E hoje eu recebo aqui a minha amiga e cantora, pregadora também, Luzia Rocha. Luzia, querido, que seja prazer. Bem-vinda ao Sala Musical na TV. Que maravilha. Para mim é uma honra muito grande estar aqui. Oportunidade, primeira vez com você, né, Newton? Verdade. No Sala Musical, participei uma vez, mas Em live. em live. Porque tava na época de pandemia, né? Exatamente. Então, agora que a gente tá voltando, né? O presencial tá assim, E juntinho. foi uma maravilha. Glória a Deus, para mim é um prazer muito grande estar aqui com você, dividir a minha história com você, dividir a minha história com você que está em casa. Para mim é um privilégio muito grande contar um pouco da minha história. E você passou por um momento de turbulência muito grande na sua vida, né? Um momento de cura também, né? Que é uma experiência muito grande que você teve na sua vida, que trouxe uma edificação muito grande para você e para muitas pessoas que depois souberam do seu testemunho. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre o que você passou, como foi todo esse seu processo, e a gente vai conversando sobre isso para a gente poder entender o quanto Deus, quando está no controle da situação, Ele entra e muda a história, que seria uma história triste numa história de vitória. Exatamente. Então, nos momentos, às vezes nós nos encontramos nos momentos que estamos desenvolvendo várias histórias juntos. O processo de um casamento, o processo de um ministério parado, criação de filhos e no meio dessa turbulência toda, uma enfermidade. Aonde você está doente fisicamente e espiritualmente. Crescendo como mãe, lidando com adolescente. E assim, verdadeiramente é uma turbulência onde você fala assim, meu Deus, eu estou muito perdida. Dá uma sensação que você perdeu a sua identidade. Você tenta se procurar e não se acha. Nesse momento, eu procurei profissionais, né, da área da saúde e ninguém pôde me ajudar. Eu acabei caindo na mão de um cartomante que foi me indicado como um terapeuta. E acabamos tendo uma conversa, e ele olhou para mim e disse que eu não precisava de nada, que eu tinha a cura nas minhas mãos. Que ele poderia muito bem me chamar para uma consulta. Foi aonde foram se abrindo as cartas, né? Me convidando para ir na consulta do espaço que ele tinha de espiritismo. Mas ele foi um profissional muito sábio e me respeitou aquele momento que eu estava, a delicadeza que eu estava. E ele olhou para mim e disse assim que eu tinha a própria cura nas minhas mãos. Ele falou para mim assim, você não precisa de mim, você já tem a cura nas suas mãos. Aí eu falei, como você sabe? Ele falou assim, eu estou lendo a sua áurea. E para mim, eu estava tão mal, Newton, eu estava tão mal que eu deitei na cadeira dele e me espreguicei assim, cansada, não queria levantar de lá. E ele tocou umas panelinhas lá para mim, falou umas coisas, e eu acabei vindo embora, nunca mais eu voltei naquele lugar. Mas uma coisa muito impactante que aconteceu foi ele dizer que eu tinha a cura nas minhas mãos. E que eu era forte,
Ele olhou para mim e disse assim, você não é essa pessoa fraca que está aqui na minha frente, não. Você é muito forte e eu não tenho nada para te ajudar. Assim. Eu saí dali daquele lugar, procurei a ajuda das pessoas mais próximas de mim e cada um estava ocupado no seu tempo, no seu momento. E eu entendi, Newton, que aquele momento era um momento para eu passar sozinha. Era um momento que eu tinha que passar por aquilo. E que você estava se sentindo meio perdida também, né? Totalmente perdida. Perdida dentro da igreja, perdida dentro de casa, perdida no casamento, que estava passando uma turbulência muito grande. Você não sabia a decisão que tomaria, né? Não, eu só pensava assim, Senhor, o Senhor tem uma obra na minha vida. O Senhor confiou uma família na minha mão, mas eu não tenho estrutura física para aguentar tudo isso. Eu fiquei 4 meses em casa antes de eu me operar, porque eu não aguentava ficar sentada no banco da igreja. Tinha tantos caroços dentro de mim, para quem não sabe. Eu tive um câncer no colo do meu útero, na verdade no lençol da endometriose, onde deu muitos caroços e assim foram invadindo de uma forma assim muito louca. Quando eu fui fazer um exame que chama... E a endometriose por si só já é muito complicada de se tratar, né? Exatamente. Então assim, lá na cavidade onde fica o bebê, ali naquele lençolzinho, foi ali que nasceu, em cima de um músculo, por isso que sangrava tanto. A minha sorte foi essa, porque nesse sangramento pôde-se achar uma solução mais rápido, porque se eu não estivesse sangrando, ele ia estar ali silencioso e eu não ia conseguir vencer ele, porque ele já foi vencido bem no início. Então... E com todos esses problemas já. Com todos esses problemas, eu sangrei durante 1 ano e 4 meses, exatamente. Eu usei fralda geriátrica durante 8 meses, direto. Eu tomava 4 anticoncepcional por dia e não parava o sangramento. Muitas das vezes eu tomava um banho e eu achava assim, não, agora parou. Eu deitava quietinha, achando que eu ia ter um descanso, sabe? Aí eu acordava com aquele pesadelo, aquela batalha espiritual, porque o mundo espiritual ele é muito real. Eu acordava com aqueles espíritos assim, colocando a mão dentro de mim, puxando. Quando eu me olhava, eu já estava toda sanguentada de novo. Então, assim, era uma batalha espiritual muito grande. Por isso que eu digo e não canso de dizer, o mundo espiritual, ele é muito real. O mundo espiritual, ele é muito real. E ele trabalha 24 horas contra as nossas vidas. Então, é muito importante colocar a vida no altar, se ligar no Senhor e ficar na defensiva para que você não venha ser pego de surpresa no caminho. Eu achava, Newton, que o Senhor, ele queria um tratar comigo, ele queria me ensinar alguma coisa. Você não estava entendendo o processo. Não estava entendendo. Senhor, eu não estou em pecado, eu tô com a vida no altar. Eu sei que tem alguns ajustes, né? Mas assim... Vai sendo feito ao longo da vida, né? Exatamente, mas eu não estava assim, fora da presença. Então vem muitos questionamentos. E às vezes por falta de uma família próxima, de uma mãe, de uma pessoa... Ainda tinha isso, né? A sua família toda estava em Goiás, né? Exatamente. Então, literalmente, você viveu um deserto, né? Total. Na sua vida, durante todo esse processo que você passou da enfermidade. Total. Que durou 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses, exatamente. 1 ano e 4 meses, aí depois você operou. Depois, eu me operei. Eu fiz a primeira cirurgia, em 40 dias tive que fazer a outra de emergência, porque já tinha avançado. E foi diagnosticado que realmente era o sarcoma, que é um câncer muito agressivo. Então, assim, conta-se nos dedos. E ele age muito rápido, né? Muito rápido. Inclusive, a esposa do Mauro Henrique,
a esposa do Mauro Henrique, ela faleceu com sarcoma. esse câncer que deu em mim. Então, assim, tudo o Senhor tem um propósito, né? Literalmente, você foi um milagre na mão de Deus, né? Exatamente. Porque até no momento que foi descoberto a tua enfermidade, todo o processo que você passou, que você estava todo o processo em família, o processo entre amigos, e de repente você vivenciar todo esse momento de tormenta até passar pelo processo de cura. Exatamente. Eu me sentindo totalmente abandonada, e o que me preenchia era a presença de Deus, literalmente, a presença de Deus e, assim, os momentos de adoração que eu tinha. Eu não dormia à noite. Eu cheguei a um ponto que eu fiquei em uma crise, uma guerra corporal tão grande, porque os seus hormônios ficam todos bagunçados. Eu me isolei no quarto do meu filho. Eu não dormia mais. Foi nesse período que você também teve a depressão? Também. Então foi uma junção de muita coisa. Tudo. Então, literalmente, para a medicina, se a gente observar, era o fim. Exatamente. Na verdade, eu tive a primeira depressão de 2010 até 2015. Então, quando veio a depressão em 2017, foi uma depressão leve que eu já conhecia ela. Então, eu não consegui me levar à depressão, mas eu fui espremida pela situação que estava à minha volta. Porque quando eu fiz a minha primeira cirurgia, o meu marido estava 4 meses longe de casa, trabalhando fora, e eu com as crianças, escola, e eu lidando com funcionários no meu ateliê, um momento bem turbulento, sabe? Nesse período, você chegava a pensar a situação das crianças, em você, de repente, deixar eles, porque a gente olha, quando está numa situação como essa, a gente fala, será que amanhã eu tô vivo, eu tô de pé, e com filho, com família? Eu acho que isso pesa muito mais, né? Com certeza. Eu sentei com meu filho mais velho, Luiz, e disse para ele assim, olha só, meu filho, você já tá, ele estava com 13 anos, você está com 13 anos, eu já te ensinei muito. E você tem a obrigação de ensinar o que eu te ensinei para o seu irmão. Você vai ser pai do seu irmão. Você está entendendo, Luiz? O tamanho da responsabilidade que o Senhor está confiando em você. Ali era uma forma de preparar, eu precisava conversar. E ele disse, sim, mamãe, eu sei. Foi só até aí. Mas os outros momentos era em adoração. E eu me preocupei muito em estar bem com Deus. Luzia, eu não briguei com a morte. De verdade, Newton, eu não briguei com a morte. Eu fiquei em um momento de comunhão com Deus. As pessoas que me conheciam à minha volta, tinha gente chorando. Como que a Luzia está assim e a Luzia não chora? A Luzia está assim, ela que está consolando a gente, mas na verdade é porque eu estava num momento muito sério. Então eu tomei uma posição madura. Eu sou de encarar a dificuldade. Então, assim, nesse período você teve medo? Não. Você foi fortalecida, então? Eu fui fortalecida, porque eu sou muito assim, as meninas falam sobre um chavão, né? Vou usar o chavão da Luzia, estou em guerra. Porque se você não se posicionar em um campo de guerra, você perde a batalha. Então você tem que, tipo assim, é isso aqui, então bora enfrentar. Então eu vi que eu fui eu fui acuada por um espírito que chamava medo. Eu me vi em uma encruzilhada onde eu tive que decidir e entender e ver se eu tenho fé ou eu não tenho fé. E esse espírito é o que tem atingido muita gente nos dias de hoje, né? Exatamente. Aí você me pergunta, Luzia, mas você agia naturalmente? Não. As minhas pernas tremiam, o meu estômago gelava, mas eu sou dessas que eu sinto e eu vou contra a maré. Tá entendendo? Porque parece que é muito frio, né? Falar, não sente. Sente sim, você sente, mas você vai. O medo tenta te acuar, mas você vai para cima. Você fala, tô de pé, agora eu vou, né? Exatamente. Então, assim, em uma das frases da minha música que eu escrevi,
Quando eu tentava achar uma saída, olhava para o meu casamento, não via saída no meu casamento, a criação das crianças, eu tendo que arrastar as crianças, mesmo doentes, e levar para a igreja, porque eles tinham que cultuar a Deus. E, ao mesmo tempo, nos últimos dias, antes da última cirurgia, eu fiquei 4 meses, antes das cirurgias, né? Eu fiquei 4 meses sem ir para a igreja, porque eu tinha tanto caroços dentro de mim, que parecia que eu estava no último mês de gestação. Então, eu fiquei muito grande, eu engordei 21 quilos e eu não conseguia sentar, porque os caroços me incomodavam, eles já estavam quase saindo. E eles eram muito duros, muito duros. Eu tive que fazer um exame chamado videoscopia, onde eles introduzem uma câmera. A câmera não entrou, porque eles eram muito duros e eu sangrava muito. Mesmo a médica colocando um soro, não parava de sangrar, então eu não consegui. Eu só consegui fazer um exame profundo, foi a ressonância, onde eles conseguiram poupar um pouco o meu corpo. Eu estava muito inchada. Eu cheguei um dia que me bateu um desespero, que eu chorei muito. Eu falei assim, Deus, por que o Senhor está permitindo isso? É um momento que a gente questiona, né? Sabe, eu estava indo para uma reunião de escola do meu filho, que não estava muito bem. Eu não estava acompanhando com aquela atenção de mãe. Eu estava assim, muito assim, fazendo... Porque estava literalmente uma bagunça, né? Exatamente. Então, o que acontece? Eu estava indo ali do Itaiangá, atravessando ali o Itaiangá, indo em direção à escola do meu filho, e eu deixei o pessoal do meu trabalho lá, do meu ateliê, trabalhando, resolvendo pepino também. Eu tive que parar e ir na reunião da escola do meu filho. E eu tive que tomar um banho. E eu fui me vestir, Newton. Eu passava a pomada em mim, eu estava na carne viva. A pomada não colou em mim. A pomada voltou do mesmo jeito que estava na minha mão, ela voltou. Ela não colou em mim, eu estava em carne viva. E assim, eu tive que ficar, eu não tive como fazer um curativo em mim, porque eu estava muito assada, eu estava muito machucada. Eu encostei o carro em uma daquelas esquinas ali, um lugar, e eu chorei muito. Eu chorei muito, porque eu não entendia por que eu estava passando por aquilo. É onde eu me abracei com o louvor. Eu não sei se eu já te contei isso, eu acho que não. Eu me abracei com o louvor do Chagas Sobrinho. Sabe? E ali eu chorei muito, eu chorei o que eu tinha de chorar ali naquela rua. E o louvor fala assim: aquele que está no barco é poderoso, é poderoso. O vento respeita ele é maravilhoso. Por que fica murmurando, reclamando, resmungando? Homem de pouca fé, no barco que ele viaja, tempestade não afunda. Cidade que ele habita, tsunami não inunda. Deixa o barco balançar. Quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré. Eu fiquei com esse louvor até o fim. Esse foi o louvor, foi a resposta, né? Esse louvor foi a resposta para mim, e ao mesmo tempo eu me perguntava, por que você está chorando? Por que você está desesperado? Eu estou no controle de tudo. Aleluia. E é isso que o Senhor quer falar para você. Não sei que horas você vai estar vendo essa matéria, mas o Senhor está dizendo para você, não temas, eu sou contigo. Eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eu mando no tempo, nas pessoas. Eu estou sentado no trono e a última palavra vem da minha boca.
Ali naquele momento, quando o Senhor me consolou com esse louvor, eu respirei fundo e voltei para o trabalho novamente. Grata ao Senhor. E eu entendi que através desse louvor Ele queria que eu não murmurasse e que eu aumentasse a minha fé, sabe? E eu entendi que o Senhor estava me chamando para ser forte. Esse foi o único momento de choro, de desespero. Tá doendo, mas eu vou andar doendo assim mesmo. Estou sangrando, mas eu vou continuar sangrando assim mesmo, eu vou avançar. Quando eu me vi, quando eu entendi que naquele deserto ali, naquele vale sequíssimo, aonde não tinha flores, não tinha um verde, e você procurava alguém e você não achar, talvez seja assim que você esteja se sentindo agora. Abandonado sozinho no deserto não é só um processo. Eu quero dizer para você que tem fim. Tem um fim e o seu fim vai ser muito bonito. Vai ser cravado, carimbado pelo céu. É essa palavra que o Senhor diz para você hoje. Não temas, levante a cabeça, porque eu sou contigo. Porque através desse processo, desse milagre, é que eu vou te apresentar pessoas. E eu vou mostrar que eu sou Deus na sua vida. Então agradece, pega o tanto de azeite que você achar que você consegue. É tempo de pegar azeite. É tempo de pegar azeite no tempo da escassez. Na intimidade com o Senhor, na profundidade de relacionamento. Aí você pega um azeite de uma profundidade que nem todo mundo consegue. Aí às vezes alguém diz assim, como assim? Eu queria ser tanto igual a você. Queira não, minha irmã. Não sabe a luta que passou. Não sabe a luta que passa. Mas foi necessário. A minha casa cresceu. O meu casamento foi restaurado para a glória do Senhor. E os meus filhos são bênçãos de Deus na minha vida. E foi nesse período que você escreveu a canção? Então, logo após, eu vou... Ah, foi o grito da alma. Exatamente. Então, quando veio o diagnóstico que realmente a primeira médica quase me matou, eu tive que procurar um médico de emergência. Eu falei, como que eu vou conseguir uma pessoa? Através de uma cliente minha, eu consegui um contato com esse médico muito bom, Dr. Hélio Lustosa. Ele é chefe cirurgião do INCA. Eu fui operada no centro da cidade. E quando ele viu meus exames, ele viu que estava tudo atrasado, que aquela profissional não estava procedendo direito. Eu tive que fazer todos os exames de novo, pegar a lâmina onde estava. Eu tive que mudar tudo, mudar de laboratório. Resumindo, aí foi constatado, depois que a lâmina tinha mudado de lugar, tudo foi confirmado que era realmente o sarcoma, onde a primeira médica só suspeitava e queria tirar meu útero por baixo. Meu Deus. Ela suspeitava já que era o sarcoma e ela queria tirar o meu útero por baixo. Eu perguntei para ela, mas como que vai ser isso? Ela disse assim, não, a gente vai fazer uma estereoscopia, a gente tira por baixo mesmo. Só que se ela tirasse por baixo, ela ia me contaminar inteira. Se ela já estava suspeitando, ela não podia fazer isso. Aí o médico falou assim, minha senhora, a senhora está entendendo que o caso da senhora é muito sério? Que quando eu te abrir, aonde eu tocar em um lugar, eu não posso tocar em outro? Com a mesma pinça? Então nós vamos fazer o procedimento conforme é necessário. Aí foi quando veio todos os exames, aí confirmou que era o sarcoma realmente, esse câncer agressivo, resistente à quimioterapia e à radioterapia. Foi um câncer vencido pelo meu próprio organismo. Que eu digo resposta de Deus, resposta de oração. A oração, ela tem o poder de mudar toda a situação. A oração é resposta da boca de Deus para as nossas vidas. Então, o que acontece? Quando eles me abriram, uma equipe de 8 a 9 médicos, eles viram que todo mundo estava preparado para, tipo assim, o negócio aqui vai ser sério. Então, a tensão da sala era essa.
Então, quando eles me abriram, eles falaram assim, mas ele não está andando. Tinha um patologista presente e eles viram que ele estava amarrado, ele não andou. Do exame para frente, ele não andou. Aí eles viram que o meu próprio organismo me defendeu, criou uma hemácia, como se fosse uma hemácia de cravo, sabe? De espinha, negócio. Envolveu. E envolveu. Aí ele andou um pouquinho, aí vinha outra hemácia e segurava. Foi o prazo deles me abrirem para tirar. E tirar. Mas nisso Deus tinha falado comigo. Eu estava num momento muito turbulento, de mente, de guerra, de hormônios, de falta de paz. Eu estava muito atribulada. Meu corpo estava sofrendo muito. E Deus usou um vaso para mim por telefone. Alguém trouxe um telefone e falou assim, deixa esse pastor aqui orar por você. Eu estava naquele momento, mulher, sabe? Só mulher sabe disso. Que você fica 2, 3 dias de TPM, você quase surta. Imagina eu, 1 ano e 4 meses. Então, assim, eu vi um cliente meu chegando na loja, eu me escondia e botava alguém para atender. E eu ficava assim, ó, eu não quero, me deixa só. Assim era o meu comportamento. Perto das pessoas que tinham intimidade comigo e me protegiam para que não viessem outras pessoas. Então, e o Senhor, aí eu falei, por educação, eu falei assim, tá bom. De verdade, eu peguei o telefone desse jeito. Aí o profeta falou assim para mim, um pastor de São Paulo, a paz do Senhor, missionária. Grande é a obra que o Senhor tem na sua vida. E ele manda te dizer assim, ó, sou o Deus que arranca o câncer e mato a raiz. Mas para você saber, para você ter certeza que é o Senhor que está falando contigo, você não fará uma quimioterapia e nem uma radioterapia. Esse é o sinal de que Deus está falando com você. E nisso, mas ele diz também sobre o trabalho, que essa doença não veio por um acaso, existe um processo por trás de alguém que investe em você e que não parou de investir, mesmo pós-cirurgia, mesmo pós-cura, mas eu continuo de pé, vencendo o mal todos os dias. Glória a Deus. Quando eles me abriram, que viram lá que estava naquela situação, já assim, amarrado, né? Ele foi literalmente amarrado pelos céus, através do meu corpo. O Senhor usou o meu corpo para me defender. E eles tiraram tudo, Newton. Queimaram todos os pontinhos. Eu não fiz uma quimioterapia e eu não fiz uma radioterapia. Até porque as pessoas que trabalhavam contra a minha vida, que isso é real, tá, gente? Isso é real. O mundo espiritual é real. Queria que eu ficasse feia, queria que eu perdesse o meu marido, por isso que meu casamento estava em turbulência. Queria que eu ficasse careca. E o Senhor não permitiu que caísse um fio só da minha cabeça. Para a glória do Senhor. E eu fiquei ali, naquele quarto tão gelado. Meu marido participou dessa cirurgia, né? Só que acho que ele tinha descido, eu acordei, eu estava só no quarto, aquele quarto gelado. Aí eu desenvolvi a psicologia na minha vida. Eu me regi. Eu aprendi a ser a minha própria psicóloga. Porque eu me agarrei também muito no Salmo 42, aonde Davi estava em uma batalha muito grande, aonde a alma dele estava atribulada. E ele, com aquela consciência de quem era Deus, ele deu uma ordem, um comando, para que a alma dele se aquietasse. Por que eu estou falando isso? Porque a gente se encontra em guerra e às vezes acha que é pecado ou que não é normal. Não. Davi também passou por momentos muito críticos, mas a consciência dele de quem era Deus, ele passou um comando para o corpo dele e disse assim, por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Espera em Deus. A guerra da alma com o corpo, buscando razões, sentindo medo, é normal. Mas o que vale é você encarar o medo. Sentir o medo é normal,
Mas encarar o medo, meu irmão, quando você resolve encarar o medo, não tem para ninguém. Para poder vencer, né? Para poder vencer. Exatamente. Então, o que acontece? Quando eu estava lá no quarto, eu perguntei para o Senhor, Senhor, por quê? E agora? A cirurgia tinha acabado, eu não sabia nada desses detalhes. E eu perguntei para o Senhor. E a cirurgia correu bem? A cirurgia correu bem, foram 2 horas e meia de cirurgia. Então foi literalmente conforme Deus havia falado. Conforme Deus havia falado. Nisso Deus telefone. Usando vários vasos, porque é muito longo tudo para falar. Assim, do Senhor falar sobre eu ter hemorragia na mesa de cirurgia. O Senhor controlou tudo. O Senhor estava falando comigo 2 anos antes de eu passar pelo processo, eu não sabia. De Deus usar os vasos e falar assim, ó, estou eu te visitando na mesa cirúrgica. Estou estancando o sangue. Olha como o inferno peleja contra a sua vida. E eu sempre em batalha, só que sem saber nada. Eu já fui saber realmente os fatos direitinho já no final do processo. Então, já pós-cirurgia, né? Pós-cirurgia. Quando eu saí do centro cirúrgico, quando eu fiquei no centro cirúrgico, que eu acordei, eu me vi ali naquele quarto gelado e eu perguntei para o Senhor, Senhor, e agora? Como que vai ser? Porque eu tenho que ter postura de vencedor, até porque eu tenho que passar calmaria para o meu marido, para os meus filhos, para minha família, para minha mãe, que é uma mulher de idade. Então, assim, por mais que eu estivesse sofrendo, eu me preocupava nessa postura, porque quem prega a fé tem que viver a fé. Porque você prega a fé, meu irmão, e depois, na hora de você viver, você afrouxar as cordas, aí não dá. Então, assim, e muitas das vezes isso é um desafio que a gente enfrenta de você pregar, cantar sobre fé, e no momento da maior dificuldade que você está enfrentando na tua vida, você olha e fala assim, meu Deus, como é que vai ser? Como é que vai ser? O que eu vou fazer? Exatamente. Mas Paulo... E tem que exercer a fé justamente nesse momento, né? Exatamente, foi onde eu enfrentei o medo. Então eu estava preparada. Psicologicamente, eu me preparei. Quando eu digo que eu fui a minha psicóloga, foi realmente isso. Eu me preparei para ficar sem cabelo, eu me preparei para usar lenço, eu me preparei para tudo. Eu só queria ficar bem. Porque como é que você vai dizer que Deus fez se você não passou? Então, e eu perguntei, Senhor, e agora? E ali naquele momento, eu estava na maca, né, na cama, né? E tinha o soro aqui em cima de mim. E eu vi só quando uma mãozinha... Eu vi as pontinhas dos dedos assim. Eu tinha perguntado isso para o Senhor, meus olhos não estavam nem abrindo direito ainda. E a enfermeira que estava aqui atrás, que eu não sei de onde ela surgiu, ela começou a cantar assim, ó. Eu cuido de ti, eu cuido de ti, descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da sua vida cuido eu. Era como se nuvens descessem sobre aquele quarto. Eu não vi ela sair, eu não vi porta bater, e eu fiquei ali naquela graça, sentindo a presença de Deus ali naquele lugar. Em seguida, meu marido entrou, começou já a desenvolver lá pagamentos para os médicos. Por último, veio o médico-chefe. Aí eu falei, doutor, e agora? Ele chegou rindo, com os papéis na mão, e disse assim, ó, o bichão estava lá, mas nós pegamos ele. Dizendo do câncer, né? Do câncer. E falou assim, eu falei, doutor, e agora? Aí ele disse assim, agora a senhora vai para a sua casa, cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos e viver
muitos anos. Glória a Deus. Porque não ficou nada. Tudo que tinha foi tirado. E essa palavra, eu fiquei, na hora que ele falou isso, eu fiquei em choque, porque você nunca está preparado para receber o que Deus tem para te entregar. Eu fiquei em estado de choque. E assim, e as enfermeiras, a equipe toda chorando. Porque o meu caso, verdadeiramente, era muito Só um sério. milagre de Só um Deus. milagre. Então eu não fiz E uma ele fez. E ele fez. Eu não fiz uma quimioterapia, não fiz uma radioterapia. Eu não perdi um fio de cabelo e a palavra do Senhor, ela se cumpriu na minha vida. Glória a Deus. Porque além desse câncer, existia já um histórico, existe um histórico por trás de tudo isso, né? Uma história já sofrida de anos, ministério parado, e o Senhor, ele E foi uma junção, né, que aí acabou exatamente. acometendo tudo isso, né? E ele pegou, ele deixou essa última cartada do diabo, ele permitiu para que ele pudesse mostrar que ele era Deus e que ele estaria comigo. E aí, nesse período, foi onde você escreveu a canção. Exatamente. Terminei, minha cunhada veio de São Paulo, de Goiás, cuidar de mim. Que foi para fechar mesmo o ciclo, Foi né? para fechar. Foi para fechar. Então, assim, quando tá muito difícil, é sinal que vai ficar bom. É sinal que já tá perto da vitória. Onde quando você tá falando assim, Senhor, eu não aguento mais. Já está muito perto da vitória. Então, assim, Deus preparou a pessoa para cuidar de mim, porque não é qualquer pessoa que pode ficar perto de mim, tem que ser ligada em Deus. Quando você está em processo, tudo é planejado pelo Senhor. Então, a minha cunhada veio cuidar de mim. Já na segunda semana de cirurgia, eu me levantei, falando isso aqui, a gente fecha. Eu me levantei de madrugada, porque eu já estava com o horário todo trocado, eu não dormia de noite, eu virava a noite orando, eu virava a noite adorando. Eu saí de dentro do meu quarto e ia para fora só para adorar. E quando na segunda semana eu já consegui levantar da cama. E no que eu consegui levantar da cama, era meia-noite, estava todo mundo dormindo, eu fui para minha varanda. E eu fiquei na minha varanda de meia-noite às 7h30 da manhã. Fazendo o quê? Eu peguei o meu violão, porque há 20 anos atrás eu já tinha me lançado na música. E eu sempre apaixonada, presa na música, sabe? A música, ela é libertador, o louvor, ele é libertador. O louvor, ele nos sustenta. O louvor é uma porta para você se conectar com Deus. Então, eu fui sempre conectada com os céus através do louvor. Então, assim, e eu sentei com aquele violão e fiquei até 7h30 da manhã. Aí eu olhei para o céu e falei assim, Senhor, o que o Senhor já fez por mim já foi tão grande, já foi tudo. Se o Senhor não quiser mais cumprir o ministério do louvor, né? Tá bom, pai, eu tô satisfeita. Foi literalmente dessa forma. Tô satisfeita, pai. Aí eu peguei o violão, que eu risquei a noite toda. Eu sou sertaneja, né? Eu sou do campo, então eu sou de Goiás. As minhas raízes são muito sertanejas. E eu falei assim comigo mesmo, eu tô muito atrasada, a música ela se atualiza, né, sempre, as coisas estão sempre se atualizando. Eu fiquei lá atrás, eu escrevi uma música muito boa, mas muito sertaneja raiz. Então assim, para eu chegar aqui, verdadeiramente, eu não dou conta. Eu peguei o violão, deixei em cima da mesa com um papel que estava todo riscado mesmo. E o violão deixei em cima da mesa. Quando foi 4h da tarde, eu fui e me deitei. 4h da tarde, veio uma visita para mim. Uma profeta. E essa profeta, ela falou assim, vamos orar para ir embora? Eu nem levantei porque eu estava operada. E ela disse assim, o Senhor manda te dizer, mulher, pega o papel e pega uma caneta, porque vou eu te dar letras. Tu não me pediu? Você crê nisso, Nilton? No mesmo dia. Veio a música. No mesmo dia. O Senhor, porque antes que aconteça, é liberado na atmosfera espiritual. É liberado no mundo espiritual. Depois se materializa. E eu tomei posse daquilo, o Senhor falou outras coisas sobre o que ia acontecer. E eu abracei aquilo. Com um mês depois, 45 dias depois, eu já
Com 35 dias eu já estava evangelizando dentro do Pedernestro, dessa grossura que está muito grande, mas a minha igreja estava em congresso e fomos visitar o hospital. Eu fui. Aí dali eu fui já escapando da mão do meu marido devagarinho, porque ele ficava tomando conta, né? Porque eu sou muito elétrica. E eu fui escapando. Quando eu vi, eu já estava no monte. E aí no monte eu falei assim, como que vai ser? Aí, no meio do caminho, do processo, eu criava frases nas minhas orações. E uma das frases que eu escrevi e falava em forma de oração para mim mesmo, e para me fortalecer, para eu andar, era assim, ó, o meu deserto, o meu vale, ele tá tão seco. O silêncio do vale, sabe aquele silêncio que você espera abraço, você não ganha, você espera, você vai para a igreja, você volta pior do que quando você foi. E tipo assim, você tá aquele vazio rodeado de pessoas, aquele vazio dentro de você. Falei, Senhor, o silêncio do vale, ele me perturba, porque tu não fala comigo. Aí já o meu lado psicológico falou assim para mim, então eu vou incomodar o vale com a presença de Deus na minha vida. Eu vou criar um dueto entre a presença da unção e a solidão. Eu quero ver quem vai ganhar. Foi um desafio que eu fiz espiritual. Então, assim, Senhor, o meu vale vai ter que florescer, porque eu não aguento mais ser perturbada pelo silêncio. Mas agora o vale, ele vai ser incomodado pela presença e a unção de Deus na minha vida. Porque Deus me mostrou em 2017, em agosto de 2017, Deus me mostrou lá no monte como que eu estava entrando num processo, véspera de ano novo, que eu sempre vou em véspera de ano novo, renovar minha aliança com Deus no monte. E eu entrei ali em oração e o Senhor me mostrava. Eu via da largura dessas paredes aqui desse estúdio, só as pontas das asas, elas entraram dentro de um cemitério e começaram a cavar. O barulho eu escuto até hoje. E subiu um caixão. E no momento que esse caixão subia, eu via que tinha um corpo lá dentro. E quando o corpo virou, conforme eu fui batalhando, era eu que estava lá. E naquele monte, a oração que Deus me deu é que o teu óleo, que a tua unção não falte sobre a minha cabeça. Porque a tua palavra diz que a unção do Senhor, ela despedaça todo jugo. Que seja enfermidade, que seja qualquer situação que vier sobre você, será despedaçado, destruído pelo poder da unção de Deus que está sobre a sua vida. Então eu fui sustentada pela unção de Deus, porque Ele venceu o espírito da morte por mim e nenhum mal prevaleceu. A minha casa foi restituída, meu casamento foi restaurado, os meus filhos abençoados. Eu posso dizer que eu e minha casa estamos felizes servindo ao Senhor. Glória a Deus. E aí a canção concluiu, né? Exatamente. Todo esse processo. Conta pra gente um trechinho da canção. Sozinha eu andava pelo vale, procurando a saída. O vazio era tão grande, ninguém quis me ouvir. A morte veio ao meu encontro para roubar a minha fé. O sangue de Jesus me resgatou. A morte Ele venceu por mim. O sangue de Jesus me resgatou. A morte Ele venceu por mim. Gritei no vale, Jesus, Ele olhou para mim. Gritei no vale, Jesus, Ele olhou para mim, me livrou da sepultura e no vale fez o meu jardim. Gritei no vale, Jesus,
olhou para mim, me livrou da sepultura e no vale fez o meu jardim. Glória a Aleluia. Deus, Luzia. Grite aonde você estiver. Atrai a presença de Deus aonde você estiver. Porque a unção do Senhor será derramada sobre a sua vida. E grande vai ser o testemunho que você vai dar. Que Deus te abençoe nesse dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Luzia, muito obrigado pela sua Obrigada, presença, fiquei emocionada. por dividir essa experiência, que é uma experiência muito grande, Glória a Deus. com todos nós. Eu sabia de uma parte do testemunho, né? Aqui, o restante eu fiquei sabendo aqui. E você que está em casa assistindo a gente, com certeza está sendo edificado com todo esse testemunho que a Luzia contou, a experiência dela para poder chegar à música. Eu também já quero aproveitar para falar para você o seguinte: essa canção se chama Meu Jardim. Meu Jardim. Que tem clipe no YouTube e também a música nas plataformas digitais. Você pode colocar lá Luzia Rocha. Deixa as redes sociais. Deixa a rede social, eu já convido o pessoal também. Luzia Rocha Oficial. Tanto no Facebook, no Instagram, no YouTube, Luzia Rocha Oficial, você vai encontrar lá. Tá bom? Me siga. E você vai ser grandemente abençoado. Querido, muito obrigado pela sua presença. Semana que vem a gente tá de volta com mais Sala Musical na TV, com mais experiência, com mais louvor, com mais edificação para sua vida. E eu te aguardo também semana que vem aqui na Rede Ágatos, a rede para o bem. Deus te abençoe. Luzia, volte sempre, hein? Foi um prazer. A casa é sua. Obrigada. Beijo, gente. Tchau.